Bom dia a todos, são 9 horas, vamos dar início aqui ao nosso webinar. Hoje nós vamos falar a respeito do sistema de despaletização, utilizando o sensor 3D. O meu nome é Roger Silveira, eu serei o moderador aqui deste webinar. Eu faço parte do time de suporte técnico da IFM, e a minha especialização é em sistemas de inspeção por imagem e sistemas de identificação. Hoje nós vamos falar especificamente do sensor 3D com o objetivo de assistir à despaletização. E quando a gente fala em assistente de despaletização, a gente fala em braços robóticos ou comumente conhecidos como robôs, né, industriais. Um grande desafio para o robô fazer a despaletização, ou seja, o processo de remoção das caixas que estão sobre um pallet, é justamente a identificação da posição da caixa, né, ou dos sacos. A embalagem ela acaba se movimentando e com isso gera uma dificuldade muito grande para o braço robótico identificar a posição correta dessa embalagem. Então, para isso, nós temos o auxílio do sensor de visão 3D, que vai assessorar o braço robótico nessa identificação de posicionamento, identificação de dimensão. Os primeiros passos para a gente fazer a configuração e a instalação é a mecânica, né? Nós precisamos garantir que a instalação mecânica do sensor seja feita corretamente. Para isso, nós temos que avaliar o tamanho do nosso campo de visão, ou seja, o tamanho dessa área que a gente está observando aqui, em vermelho, né, seria a imagem, a área que o sensor consegue visualizar do nosso produto, ou seja, o pallet e todas as caixas e as embalagens que estão sobre o pallet. Então aqui a gente tem uma vista superior, né, eu estou vendo sobre o sensor 3D, todas as caixas empilhadas ao fundo, e essa região vermelha que eu tenho aqui é a região que o sensor consegue perceber. Vai ficar um pouco mais claro aqui quando a gente for fazer a configuração do sensor. Na visão lateral, eu consigo ter uma ideia um pouco melhor, né? Qual que é a área do meu pallet, como que os objetos estão posicionados sobre ele. O sensor 3D ele pode ser montado fixo numa estrutura rígida, livre de vibração, acima do braço robótico, né? Então o braço robótico ele pode passar entre o sensor 3D e os nossos objetos aqui, ou eu posso também fixar o sensor 3D no braço robótico. Mas para isso eu vou precisar sempre ter uma posição com o braço. O robô sempre vai ter que chegar na mesma posição para fazer a aquisição da imagem, simulando assim a fixação do sensor num pedestal, né? Então o robô chega, posiciona nessa posição de avaliação, faz a aquisição da imagem, o sensor vai retornar para ele as informações de posição, e aí sim o braço pode ir até o produto e fazer a coleta do produto. Muito bem. Visualizando aqui como que a gente precisa atender a necessidade de instalação mecânica. No próximo passo, eu mostro para vocês aqui alguns acessórios que eles acabam ajudando bastante na fixação mecânica e também na questão elétrica e eletrônica, né? Temos os cabos aqui para comunicação e alguns acessórios onde a gente consegue fazer uma fixação mais fácil. Eu recomendo a utilização dos acessórios de fixação porque eles permitem um grau de ajuste e liberdade do sensor de uma forma bem simples. Através de um ponto de fixação apenas, a gente consegue criar aqui um ângulo de inclinação do sensor e também de giro, né?
facilita bastante na hora de instalar. Outro aspecto interessante é a questão da ligação elétrica do sensor. A FM possui diversos cabos para comunicação de sinais elétricos e alimentação, né? São cabos com 8 vias, e a identificação de cada condutor é através da cor. A forma mais fácil é abrir o próprio editor, o software, o Vision Assistant, que é o configurador do sensor, e lá a gente encontra um botão chamado ligações elétricas. E nesse botãozinho aqui ele vai mostrar essa tela, onde nós temos a possibilidade de escolher qual que é o modelo de cabo que eu estou utilizando, e ele vai me mostrar aqui a função de cada cor do condutor. Nesse exemplo aqui, o fio marrom, ele é uma alimentação de 24 volts, assim como o azul seria o GND, o branco o trigger, e aí eu tenho sinais de saída digital e sinais de entrada digital. Então isso é muito fácil chegar nessa configuração, basta ter o Vision Assistant disponível no teu computador. Seguindo em frente, outro aspecto muito importante é o fato de termos comunicações, né? Como que o sensor vai conseguir trocar dados com o controlador do robô ou o CLP? Através de sinais discretos não é possível ter a quantidade de informação necessária, né? Eu preciso trafegar dados via redes. E o sensor 3D ele possui redes industriais. Eu consigo fazer a comunicação tanto em Ethernet IP como em Profinet. Nos dois casos, basta que eu configure no sensor de visão através do software. Então, todos os produtos já possuem os dois protocolos. Caso você queira selecionar o Ethernet IP e depois, por algum motivo, você precisa mudar isso, basta fazer uma seleção dentro do próprio software. Além desses dois protocolos de rede industriais, nós também contamos com o Ethernet TCP/IP. Caso seja necessário utilizar alguma aplicação não industrial, utilizando o Ethernet TCP/IP, você também recebe as informações no mesmo formato. Muito bem. Outra característica importante é a integração com robôs do fabricante Universal Robots. A EFM, junto com a Universal Robots, desenvolveu um plugin que para Universal Robots chama-se o RCap, e esse plugin ele permite que o nosso software de configuração rode dentro do controlador dos robôs da Universal Robots. Então fica mais fácil de criar uma integração, né? O próprio controlador do robô já vai fazer o papel do PC. E a partir daí, todas as informações já ficam sendo trocadas entre o sensor de visão e o controlador do robô, direto na comunicação TCP/IP ou Ethernet/IP, depende como que o integrador está desenvolvendo essa aplicação. Esse RCap ele não tem custo, ele está disponível gratuitamente no nosso site, através desse link. Caso vocês tenham algum problema para fazer o download, pode entrar em contato com a EFM que a gente indica o link para vocês. Seguindo em frente aqui, eu falei do Vision Assistant, é o software que a gente faz a configuração do sensor de visão. Ele é um software também gratuito. Encontra-se no site da EFM, nesse link que eu coloquei aqui para vocês. Caso vocês não consigam acessar aqui, pode solicitar para a EFM ou através do e-mail ou através dos canais de comunicação que nós temos aí. E a gente disponibiliza o link para vocês efetuarem o download gratuitamente.
Esse software ele é utilizado para fazer tanto a configuração como a visualização da aplicação, como que o sensor está interpretando os dados, né? Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a configuração com o sensor, com o Vision Assistant do sensor 3D. Eu já tenho, esse aqui é o nosso software, esse é o software de configuração. Eu estou na versão 2.1.17 e eu vou fazer a localização do meu sensor. Vocês podem observar que na webcam eu tenho já um pallet disponível dentro do nosso campo de visão. E aí aqui eu vou optar por uma aplicação. Essa aplicação que a gente vai utilizar, ela é pré-configurada, então a gente precisa necessariamente colocar alguns parâmetros, né? Vou selecionar a despaletização e ele vai ter aqui um wizard que vai nos mostrar passo a passo o que a gente precisa fazer. Esse aplicativo ele pode ser utilizado tanto para caixas como para sacos. Temos 12 passos para fazer a configuração desse wizard. E aí, para a gente avançar para o próximo passo, a gente utiliza esses botõezinhos aqui de avançar e retroceder. O primeiro passo é a funcionalidade. Eu tenho algumas opções que eu posso escolher aqui. Eu posso escolher remover apenas o objeto, ou seja, eu vou remover caixa por caixa, ou eu posso definir como a camada completa, né? Depende do formato da garra que o robô vai estar utilizando ou da aplicação. No nosso caso aqui, eu vou remover objeto por objeto. Além disso, nós temos a opção também de fazer o reconhecimento da lâmina de separação, conhecido também como slip sheet, né? Ou cartão. É um cartão que vai muitas vezes colocado entre camadas para melhorar a estabilidade da pilha do pallet. No nosso caso aqui, eu não vou fazer o uso do slip sheet, então eu vou deixar desabilitado. Então, o primeiro passo é apenas isso aqui. No segundo passo, nós precisamos ter as dimensões do pallet, então eu preciso informar o comprimento do pallet, lembrando que o comprimento é sempre a medida mais longa, a largura e a altura. Nesse caso, a altura, eu preciso considerar da base até o topo da minha pilha de produtos. Então vamos lá, o comprimento do nosso pallet aqui é 350 milímetros. Então eu vou informar aqui. A largura do pallet é em torno de 275 milímetros. A altura é o tamanho da pilha. No nosso caso aqui, 300 milímetros. Muito bem. Inserindo essas três informações, o sensor ele nos retorna uma recomendação de instalação. Essa recomendação aqui, ela é definida a partir desse ângulo alfa que vocês estão percebendo aqui em verde. Esse ângulo alfa é a capacidade do sensor de enxergar o campo de visão em relação à altura que nós temos, né? A recomendação é que ele seja instalado a pelo menos 797 milímetros. Eu instalei ele um pouco acima dessa altura e isso não tem problema algum, né? Se vocês observarem, eu tenho mais uma opção aqui, que é quando nós temos instalações acima de 5 metros, que não é o nosso caso, então a opção abaixo de 5 metros fica selecionada. Aqui nós temos um atalho para o manual, onde identifica alguns aspectos importantes da instalação, certo? Pode ser consultado aqui durante a própria configuração do nosso wizard. Muito bem. Próximo passo é a identificação por trigger. Como a gente vai utilizar uma comunicação industrial, seja por Ethernet P,
Profinet ou TCP/IP, o recomendado é utilizar a interface de processo. Mas para minha demonstração, eu vou utilizar aqui o sinal discreto, que seria o flanco positivo. Podemos continuar. Muito bem, agora vem a parte da configuração em si. Nessa etapa, eu tenho opções aqui de avaliar tanto em preto e branco, como eu posso também colocar nessa palheta de cores. Essa palheta de cores, ela define, em relação à distância, qual que é a característica do pixel, né? Então, os pixels que estão com a cor vermelho mais escuro, eles estão mais próximos do sensor de visão. Os pixels que estão com as cores mais claras, eles estão mais distantes. Então, aqui eu consigo isolar a base da minha mesa em relação à imagem do meu pallet. Posso visualizar também em preto e branco, né? E essa seria uma imagem 2D. O que é necessário fazer aqui? É necessário posicionar essa ferramenta aqui sobre o pallet, de forma a garantir uma borda em relação ao lado de fora, a extremidade externa do pallet, conforme está mostrando aqui nessa figura. Caso o pallet seja vazado, como a maioria dos pallets são, é recomendado que se utilize um cartão, pode ser o próprio slip sheet ou um papelão para colocar embaixo e garantir que ele vai visualizar uma área homogênea. Após eu efetuar esse ajuste aqui, eu posso também dar o zoom. Esse zoom aqui ele é utilizado através do botão de scroll do mouse, então eu recomendo que vocês façam essa configuração utilizando o mouse. Então aqui eu consigo ajustar de uma forma mais detalhada. Após esse ajuste foi feito, eu vou pressionar esse botão de programar. É muito importante que durante o processo de programação eu não coloque nenhum objeto na frente aqui, eu não tenha nenhum objeto sobre o pallet e eu não tenha o robô entrando nessa área também, certo? Então vamos lá. Efetuar aqui a programação. Essa etapa foi concluída. A gente pode observar aqui pelo símbolo verde. Então, podemos seguir para a próxima etapa. Próxima etapa, a gente vai definir a área onde o pallet está. E aqui eu tenho as mesmas opções. Eu posso ajustar com a percepção aqui de cores, de palheta de cores, ou eu posso utilizar o preto e branco. Também é uma opção. Nesse caso aqui, a recomendação que eu dou para vocês é deixar essa região um pouco maior do que o pallet. O mais próximo do pallet possível, mas com uma pequena folga aqui entre o pallet e essa demarcação que a gente está definindo, certo? E a recomendação em relação à invasão desse espaço aqui é a mesma. A gente não pode colocar nada aqui na frente enquanto eu estiver efetuando essa programação. A programação foi feita com sucesso e nós podemos seguir em frente. Esse aqui é o momento que a gente define em relação ao nosso sensor de visão e ao nosso campo de trabalho, aonde está o nosso braço, né? Onde está o nosso robô. Nesse caso aqui, o nosso braço está aqui, ó. Esse aqui é o meu braço robótico, certo? Então tá. Eu vou definir então que a posição de coleta vai ser sempre pela direita e na parte inferior da imagem. Caso o meu braço estivesse em qualquer outra posição, eu tenho essas setas aqui para definir. Então, se fosse justamente na extremidade oposta, eu poderia escolher através dessas setas aqui. É muito importante lembrar que a posição do sensor de visão, ele vai ser diretamente influenciado em relação à posição do robô.
Então, essa demarcação aqui é muito importante. Definido isso, podemos seguir em frente. E aqui vem a definição do tamanho do nosso objeto. Então, eu preciso saber as dimensões do objeto que eu vou utilizar. E nesse caso aqui, eu consigo visualizar o tamanho da minha embalagem. E a mesma configuração das dimensões, né? Então, eu preciso pegar o comprimento da embalagem, que é a dimensão maior. Nesse caso aqui, 220 milímetros. E a largura desse objeto aqui, dessa embalagem, é 100 milímetros. A altura da embalagem, ela é de 90 milímetros. Muito bem, informado essas opções aqui, aqui eu também posso escolher se eu quero utilizar, por exemplo, a embalagem como sendo um saco, né? Mas a nossa opção hoje é através de caixas. Configuradas as dimensões aqui, eu posso seguir em frente. Aqui nós temos a transformação de coordenadas. É uma calibração que é feita entre o plano de trabalho do robô e o sensor de visão. Para que essa calibração seja feita, existem marcadores, né? Aqui eu vou mostrar para vocês. Ele abre um arquivo em PDF, onde eu tenho 3 formatos diferentes, e cada um desses formatos aqui é um marcador. Eu tenho os marcadores aqui, vou colocar aqui para vocês observarem. Esse aqui é o marcador para fazer a configuração, esse é o marcador A. A ideia é colocar os 3 marcadores dentro do campo de visão. O marcador B e o marcador C. Esses 3 marcadores aqui, eles estão grandes demais para o meu campo de visão, mas a gente pode fazer uma impressão menor, né? Essa impressão, o tamanho desse marcador é recomendado baseado nessa distância. Então, essa informação aqui, ele dá uma dica de qual que é o tamanho mínimo recomendado para que a impressão do marcador seja feita. Muito bem. Como que funciona? Com esses 3 alvos colocados dentro do campo de visão e devidamente identificados, vocês podem observar aqui que ele reconheceu os 3 padrões. Eu vou posicionar o braço, vou posicionar o meu robô com o centro da garra dele sobre essa posição onde eu tenho aqui a indicação do marcador. Esse ponto branco aqui vocês podem observar. Quando o braço estiver lá, eu vou informar as posições das coordenadas x, y e z do meu braço. E vou fazer isso para todos os modelos aqui de x, y e z, formando assim um plano cartesiano. Após o preenchimento, esse botão programar vai habilitar e aí a gente pressiona ele. No meu caso aqui, o robô ele não vai conseguir fazer a despaletização, então eu não consigo demonstrar para vocês essa parte. Essa calibração ela ajuda muito na hora de configurar o plano de trabalho do robô em relação ao sensor. Então isso evita que o robotista, ou roboticista, ou o programador do CLP tenha que fazer qualquer tipo de cálculo para conversão de planos, né? É um cálculo que demora algum tempo para chegar e a gente consegue resolver isso aqui em 15 minutos. Então, é um belo de um assistente para esse tipo de aplicação. Seguindo em frente, eu posso utilizar aqui tanto a comunicação por Ethernet e também eu posso configurar como saídas digitais. Aqui eu tenho a opção de utilizar o sinal
estático ou um sinal pulsado, e eu posso definir o tamanho aqui, a largura desse pulso em milissegundos, certo? Avançando aqui, essa aqui é a parte onde eu tenho a interface de processo, ou seja, quais são os dados que o sensor de visão vai enviar para o robô, para o controlador, a fim de conseguir entregar os dados necessários. O que eu posso receber? O objeto encontrado, as dimensões do objeto, as coordenadas x, y e z já no plano do robô, a rotação alfa, beta e gama, o nível atual, que a gente também pode entender como camada, né? E aqui informações de erro, colisão e qualidade. E aqui embaixo eu tenho os caracteres de início, de fim e de separação. Essas informações elas vão vir todas em sequência, né? Você pode observar isso também no manual, mas os dados ele vai ter sempre o início, que começa com start, ponto e vírgula entre cada uma dessas informações aqui, e por final o stop. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que isso aqui se apresenta para o controlador. Eu vou deixar todas as opções habilitadas, tá? Para a gente conseguir visualizar aqui o pacote de informação completo. Seguindo em frente, aqui eu posso configurar a função da minha saída digital 1. Então eu posso definir que eu quero ela como objeto encontrado. Quando ele encontrar o objeto, saída digital vai ligar. E na saída 2, eu vou solicitar que ela me informe qualquer erro. Então aqui a gente tem uma demonstração aqui do que o robô não quer encontrar, né? É um objeto que não é o objeto esperado, né? Feito isso, a gente pode seguir em frente. Muito bem. O meu sensor já está configurado, certo? Eu posso testar a aplicação clicando aqui nesse botão, ele faz o envio do sinal de trigger para o sensor. E aí agora eu vou montar aqui o nosso pallet, né? Então vamos simular que recebemos o pallet completo. Aqui está o nosso pallet completo. E aí a gente envia o sinal de trigger para o sensor. E essa indicação aqui colorida, essa borda verde com esse formato cinza aqui, acinzentado, identifica que a gente encontrou o objeto, né? Posso observar também aqui na visualização colorida, que eu encontrei o objeto. E aqui eu tenho as informações do nível atual, ou seja, ele faz o cálculo de qual que é o layer que eu estou, e nesse caso a minha pilha ela tem realmente 3 níveis. E aqui embaixo estão todas as informações disponíveis, né, que o sensor de visão está nos entregando. Saída digital 1 e saída digital 2. Então aqui eu tenho objeto encontrado e eu não tenho nenhum erro. A aplicação está pronta, basta que a gente faça aqui o salvar, né? E ela já vai voltar para o modo monitoramento. Aqui a gente só está aguardando um sinal de trigger, eu vou enviar um sinal de trigger através do botão aqui. Esse sinal pode ser enviado também via rede, né? E aí está. Então eu tenho aqui as informações do meu objeto em relação ao meu braço, né? Muito bem. Como que esses dados vão chegar para o robô? Eu vou utilizar aqui o PUT, que é um recurso que a gente utiliza para receber dados via TCP/IP, né? Aqui está o PUT, eu vou dar outro trigger. E aqui estão os dados. Observem as dimensões aqui, ó. A largura, 100 milímetros, a altura, 90 milímetros, e o comprimento,
220 milímetros. Aqui nós temos a posição em relação ao plano cartesiano, as informações de ângulo, qualidade e o nosso stop aqui, que é o caractere de finalização. Depois que o robô enviou o sinal de trigger, ele vai se deslocar até o objeto, de acordo com essas coordenadas, vai pegar o objeto e vai remover ele do campo de visão. Quando o robô estiver fazendo essa remoção, ele já pode dar o próximo sinal de trigger. E aí aqui nós temos o próximo objeto com coordenadas diferentes, com as mesmas medidas de dimensão, mas as coordenadas acabam sendo outras para identificar essa embalagem. O robô volta a retirar essa caixa, mais um sinal de trigger, e ele posiciona aqui para retirar a próxima, e assim sucessivamente, até que todas as embalagens tenham sido removidas e o sinal de pallet vazio chegue até o robô. Muito bem, aí aqui vocês podem observar que todas as informações aqui são 0 e a saída digital número 2 ela ligou, né? Então informa aqui que a despaletização já foi concluída e eu não tenho mais nenhuma embalagem para efetuar aqui a retirada. Muito bem. Seguindo aqui, eu vou posicionar as embalagens e a gente vai simular agora um pequeno acidente aqui, né? O robô, ele começa mais um processo, essa caixa ela está bem fora da posição, está inclinada, e por algum problema ele foi remover a caixa aqui e acabou que ela tombou. E aí aqui nós temos a atualização da posição da embalagem em relação ao que aconteceu. Caso eu mova novamente essa embalagem para outro sentido, a informação ela é atualizada a cada trigger. Aí a gente pode remover e continuar o ciclo, identificando todos os produtos. Esse aplicativo aqui, ele tem a finalidade de despaletização, mas também podemos utilizar ele para verificar uma paletização, que é justamente o que eu vou fazer agora. O robô foi lá e posicionou a caixa, eu consigo validar a posição e a dimensão que essa caixa está durante o processo de paletização. Então, nesse caso aqui, as caixas estão muito separadas, eu posso enviar um alerta para o operador ou fazer algum ciclo de correção. Caso a caixa entre atravessada, eu também posso identificar e solicitar que seja corrigido até que o parâmetro de posição da caixa esteja correto. Muito bem. O que eu queria mostrar para vocês hoje era isso. Gostaria de agradecer aí a participação de todos. Fazer um breve recado aqui. Amanhã nós teremos outro webinar referente à integração de master IO-Link e na rede de comunicação Ethercat. Começa às 9 horas. Estaremos aqui para apresentar sobre essa parte de comunicação. Na quinta-feira, falaremos sobre leitores de códigos industriais e a leitura de múltiplos códigos. E na próxima semana, na quarta-feira, depois do feriado, teremos a integração de mestres IO-Link em Modbus TCP. O meu nome é Roger Silveira, o meu e-mail é roger.silveira@ifm.com. Estamos aqui à disposição para tirar dúvidas e esclarecer e discutir aplicações com vocês. Caso vocês tenham
a necessidade de alguma outra informação, vocês também podem acessar o e-mail atendimento.br@ifm.com. Muito obrigado pela participação de vocês, agradeço novamente e tenham um ótimo dia.